Bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos materiais bem instigantes que recebemos sobre um tema chamado o colapso. E a ideia central, olha, é forte. Não é que a gente esteja lidando com uma crise só, sabe? É mais como uma convergência. 4 forças gigantescas quase. Sei lá, 4 tsunamis batendo ao mesmo tempo. A primeira é a inteligência artificial, né? E a possibilidade dela virar uma superinteligência. Depois, o jeito como a gente aprende, a educação, tá tudo mudando. Aí tem as transformações culturais, de valores. Os textos chamam a parte disso de cultura woke, vamos falar disso. E por último, um abismo econômico cada vez maior entre as gerações. E o fio que conecta tudo isso, segundo os textos, é que essa colisão toda está colocando uma pressão enorme no capitalismo como a gente conhece. Exatamente. Principalmente porque ele ainda depende muito do quê? Do trabalho humano. Sim, a visão que o material traz é que talvez a gente esteja num ponto de virada histórico, sabe? Talvez do tamanho da Revolução Industrial, só que muito mais rápido e em várias frentes ao mesmo tempo. Nossa. E isso levanta a pergunta principal que os documentos exploram. Dá para consertar o sistema atual? Ou será que a gente vai precisar construir algo totalmente novo? Vamos tentar entender melhor essas forças e os possíveis impactos, né? Vamos sim, certo. Começando a desembrulhar isso. Os textos fazem uma comparação interessante. Lembram de outras rupturas grandes, tipo a invenção da imprensa, a Revolução Industrial, mas eles apontam uma diferença crucial agora. É a velocidade e, principalmente, o fato de ser tudo junto, ao mesmo tempo. Isso. Não é só a IA chegando quietinha no canto dela. Não. É a IA somada à revolução na educação, mas as mudanças culturais e a crise econômica. Tudo embolado. E o que eu achei fascinante na análise é o efeito que eles descrevem de amplificação. Uma dessas coisas sozinha já seria um desafio enorme, né? Com certeza. Agora, 4 delas acontecendo ao mesmo tempo, isso cria uma complexidade assim sem precedentes. Só para recapitular os pontos-chave que o material levanta. Primeiro, a IA. Com essa possibilidade que alguns especialistas citados mencionam de uma superinteligência talvez já em 2030. Daqui a pouco, basicamente. Depois, a educação. Aquele modelo mais tradicional, né? Aula, prova, sendo corroído pela internet, pelas plataformas online, pela própria IA generativa, o aprendizado fica mais pessoal, mais descentralizado. Terceiro, a cultura. Aí entram as novas gerações questionando mais as hierarquias, a justiça social, representatividade. E aqui, é importante, os textos usam o termo cultura woke. A gente está só repassando a terminologia e a visão dos documentos, claro. Sim, importante frisar isso. É a análise deles. Exato. E essa mudança cultural estaria alterando as relações de poder. E, por fim, a economia. Essa crescente desigualdade entre gerações que dificulta a vida dos mais jovens, né? Para comprar casa, ter estabilidade. E isso, segundo as fontes, alimenta uma insatisfação grande com o sistema capitalista. Entendi. E olha, os documentos dão um peso bem grande para IA, né? Especificamente para essa ideia de superinteligência, a ASI. Você pode ajudar a gente a entender melhor o que os textos querem dizer com ASI? Como eles definem isso? Claro. O material começa explicando a IA que a gente já meio que conhece, né? Sistemas que aprendem com dados para fazer tarefas humanas. Jogar xadrez, traduzir, conversar, até criar arte. Certo. A superinteligência seria então um passo, um salto, na verdade. Hipotético ainda. Onde uma IA se tornaria, assim, vastamente mais inteligente que qualquer ser humano, em quase todas as áreas que exigem pensamento. Uau. Resolver problemas complexos, inventar coisas novas até. E isso é chave. Se auto-aperfeiçoar numa velocidade que a gente nem consegue imaginar. E essa previsão de 2030? É uma estimativa que aparece nos textos, atribuída a alguns pesquisadores da área. É polêmica, claro, mas está lá. Confesso que essa parte da análise me pegou de um jeito diferente. A ideia da própria inteligência virar uma commodity, tipo algo comum, acessível. Como energia elétrica, sei lá. Exato. Se a capacidade de pensar, de analisar, de criar, se isso deixa de ser uma coisa rara, um diferencial humano, quais são as consequências que os autores exploram? Porque parece enorme. São gigantescas. As implicações que eles levantam são realmente profundas.
porque isso bate direto no valor do trabalho intelectual. Pensa em programadores, médicos, escritores, cientistas. Toda a base da economia do conhecimento, né? Exatamente. Que é um pilar da nossa economia hoje. Se as máquinas podem pensar melhor e mais rápido, a própria definição do que é trabalhar e do que tem valor precisa ser repensada, né? Totalmente. E os cenários que os materiais descrevem vão desde, assim, automação quase total, com pouquíssima gente precisando trabalhar para viver, até um futuro onde o trabalho vira mais uma escolha. Tipo, você trabalha por propósito, por realização pessoal, não só pela grana para sobreviver. E aí entram ideias como renda básica universal. Sim, é mencionado como uma possibilidade concreta. E também uma mudança para uma economia focada talvez no cuidado, na arte, naquelas habilidades mais humanas de emoção, de conexão, que, teoricamente, a IA não alcançaria tão cedo. Ou nunca. E com isso tudo se conecta com um sistema econômico maior, o capitalismo. Os textos argumentam que o modelo atual, especialmente esse anglo-americano focado em salário, consumo, já estaria mostrando sinais de exaustão. Essa é a ligação crucial que os autores fazem. Se a superinteligência realmente tirar o trabalho humano do centro da equação econômica, aquele ciclo básico, né? Você trabalha, recebe um salário, com esse salário você consome e isso gira a economia. Esse ciclo pode se quebrar. Faz sentido. E os textos apontam alguns sintomas que, segundo eles, já estão aí visíveis hoje. Maior dependência de programas sociais, de auxílios do governo. O aumento de empregos que pagam mal, ou daqueles que as fontes chamam de bullshit jobs, né? Empregos meio sem sentido, estagnação de salário para muita gente e, claro, a concentração absurda de riqueza na mão de poucos. E eles chegam a especular sobre o que viria depois do capitalismo. Se esse modelo baseado no trabalho realmente entrar em colapso com a AI. Sim, sim. Exploram bastante esses futuros possíveis. Além da renda básica, que já falamos, eles mencionam modelos de sociedade que seriam baseados mais no acesso às coisas do que na propriedade individual. Tipo, você usa, mas não precisa ser dono. Interessante. E até umas ideias mais filosóficas, tipo uma nova ética secular, ou quase uma religião guiada por princípios de algoritmos de informação. Mas o ponto mais crítico que eles levantam é um contraste. Dois caminhos bem diferentes para o futuro, dependendo de uma coisa. Quem vai controlar essa superinteligência? Ah, a questão do controle. Exato. De um lado, um cenário mais sombrio distópico. Um neocapitalismo corporativo ou até um feudalismo digital. Poucas empresas gigantes controlando a IA, o que geraria uma desigualdade brutal, dependência. Credo. E do outro lado, um cenário mais utópico, digamos. Um pós-capitalismo colaborativo. A IA seria tratada como um bem público, tipo água ou luz. A riqueza seria redistribuída, talvez com a renda básica universal, e a sociedade poderia focar mais no ser, nas experiências, do que só no ter, no consumo. Então a governança da IA vira a chave de tudo. Totalmente. É apresentado como uma escolha política e ética fundamental. Ok, então se a natureza do trabalho e do valor está em jogo por causa da IA, como o texto argumenta, a próxima peça desse dominó a cair seria onde a gente se prepara para esse trabalho, né? A educação. E as fontes entram nisso também, certo? Como ficam as universidades nesse futuro hipotético com ICIs? Precisamente. A lógica é, se uma AI pode, em teoria, ensinar qualquer coisa melhor que qualquer professor humano, e ainda por cima de forma personalizada para cada aluno, entendendo exatamente o que ele precisa, O modelo tradicional vai para o espaço, né? perde muito sentido. Aquela aula expositiva, todo mundo sentado ouvindo a mesma coisa, a visão que os textos pintam é de tutores de IA individuais para cada pessoa. Aprendizado on demand, quando, como e onde quiser. E o diploma, o canudo. Perderia importância, talvez. Daria lugar a portfólios digitais, mostrando o que você realmente sabe fazer. Avaliação contínua, baseada em desempenho real. Tá, mas então, qual seria o papel das universidades? Elas simplesmente fechariam as portas? Não necessariamente. A proposta que aparece nos materiais é que elas poderiam se reinventar, virar centros de convivência e desenvolvimento humano. Como assim? Focariam naquilo que a IA supostamente não conseguiria fazer tão bem. Promover debates éticos complexos sobre esse novo mundo.
facilitar colaboração em projetos reais que exigem interação humana, desenvolver inteligência social, emocional, cultivar o pensamento crítico aplicado a essa nova realidade tecnológica. Seriam espaços para o humano encontrar o humano, então, para lidar com as questões que a IA traz. Exatamente essa a ideia. Um foco no meta-aprendizado, em aprender a aprender e a conviver nesse cenário. Parece uma visão até otimista, mas e o risco da desigualdade que você já mencionou antes? Isso não se aplicaria aqui também? Com certeza, é um ponto de alerta constante nos textos. O risco é enorme. Imagina, instituições de elite combinando a melhor IA do mundo com mentores humanos excepcionais, acesso a redes de contato poderosas. Criaria uma vantagem ainda maior para quem já tem, né? Exato. Enquanto a maioria talvez tivesse acesso só a uma IA mais genérica, mais básica. Isso poderia aprofundar ainda mais as divisões sociais, educacionais. Um fosso gigantesco. Então a democratização do acesso à IA de ponta é crucial. Fundamental. É vista como condição para evitar esse cenário. E claro, eles também preveem o surgimento de novos campos de estudo super interessantes, né? Ética da IA, filosofia da tecnologia, novas formas de arte digital avançada. A universidade teria que se adaptar a isso também. Faz sentido. Isso tudo vai muito além da economia, da educação. Parece que mexe com algo ainda mais fundamental. As fontes sugerem que assim poderia causar uma revolução cultural mesmo, né? Mudando o que a gente valoriza, o que é ser inteligente, o que é mérito, talvez até o que significa ser humano. É isso. Essa é uma das especulações mais, instigantes do material. É bem profundo. Se a inteligência cognitiva pura, essa capacidade de processar informação, for superada pela IA, o que sobra pra gente? O que nos define? Boa pergunta. E a hipótese levantada é que talvez qualidades como empatia, criatividade ligada às emoções, sabe? Presença real, conexão humana genuína, isso ganharia um valor imenso. Aquilo que a máquina não tem, ou não tem da mesma forma. Exatamente. A arte, por exemplo. Talvez o foco mude da habilidade técnica perfeita que a IA poderia dominar para a autenticidade da expressão pessoal, da experiência vivida. Força a gente a se perguntar qual o nosso lugar no universo se a gente não é mais o ser mais inteligente por aqui. É uma crise existencial em potencial, né? Coletiva. E a dimensão espiritual? A religião, a fé, como os textos abordam o impacto da IA aí? Olha, os documentos traçam os 3 caminhos principais. E eles não se excluem, podem coexistir. O primeiro é um reforço do tradicional. Como assim? Em tempos de mudança tão radical e de tanta incerteza, é natural que algumas pessoas busquem ainda mais segurança nas religiões, nas fés que já existem. Talvez até vendo a IA como um desafio à ordem divina, sei lá, uma espécie de nova Torre de Babel moderna. Entendi. Buscar o conhecido no meio do caos. Isso. O segundo caminho seria uma adaptação ou reforma das próprias religiões. As tradições podem se adaptar. Podem até usar a IA como ferramenta para estudos teológicos, para gestão, mas ao mesmo tempo reforçar ainda mais o valor da comunidade, da ética entre as pessoas, da compaixão, do mistério, como diferenciais humanos e espirituais. O foco no que é essencialmente humano e espiritual. Exato. E o terceiro caminho seria o surgimento de novas crenças mais tecnoespirituais. Ah, isso é curioso. Sim. Poderiam surgir novas formas de espiritualidade ou quase religiões centradas na própria tecnologia. Os textos mencionam ideias como cultos à IA ou filosofias que veem a informação como uma espécie de consciência cósmica, ou aqueles movimentos transhumanistas que buscam transcender a biologia, se fundir com a tecnologia. Nossa, são possibilidades bem diferentes. Bem diferentes. Mostra como a tecnologia pode impactar até nas nossas buscas mais profundas por sentido. Ok, então a gente explorou os impactos na economia, na educação, até na cultura e espiritualidade. E os materiais parecem convergir para um ponto que talvez seja a encruzilhada mais crítica de todas, né? Quem vai ganhar e quem vai perder com essa transformação toda? A questão da distribuição da riqueza gerada pela AI. Isso parece central. Sim, é apresentada como a questão definidora do futuro. O nó górdio, o grande risco que eles delineiam é uma concentração de riqueza e poder que a gente nunca viu antes,
se a EI for controlada por um grupinho pequeno de megacorporações ou alguns países. O cenário não é bom. O LEPR é para um cenário de desemprego estrutural em massa. Muita gente sem ter como se sustentar pelo trabalho. Uma dependência enorme do Estado ou dessas corporações. E uma desigualdade que faria a de hoje parecer brincadeira. Eles usam esse termo forte, feudalismo tecnológico. Pesado. Mas tem um contraponto, uma visão mais otimista nesse ponto específico da riqueza. Uma oportunidade. Existe sim. A outra face da moeda, que também é explorada, é o potencial para uma abundância radical. Abundância? Como assim? Se a ASI conseguir otimizar a produção, a logística, a gestão de recursos a níveis que a gente nem imagina, bens e serviços essenciais, pensa em comida, energia, saúde, educação, poderiam ficar incrivelmente baratos. Talvez até gratuitos ou universalmente acessíveis de alguma forma. Isso mudaria tudo. Totalmente. Isso abriria caminho para modelos como a renda básica universal, não ser só um seguro-desemprego, mas parte de uma economia diferente na base. Uma economia da abundância, onde o valor não está só no que você consome de material, mas nas experiências, no tempo livre, no propósito, na criatividade. Um foco diferente para o que é riqueza. Exatamente. E os materiais até fazem uns contrastes, uns cenários possíveis. Capitalismo extremo de IA, socialismo digital, pós-capitalismo colaborativo. Para sublinhar que o resultado final não é um destino tecnológico inevitável. Não é que a tecnologia vai decidir sozinha. É fruto de escolhas políticas, escolhas éticas que a gente precisa fazer agora. Entendi. Então, para a gente ir fechando esta análise dos materiais sobre o colapso, a mensagem principal que fica para mim é que a gente está potencialmente na soleira da maior transição da história humana moderna, impulsionada por essa tempestade perfeita. E há novas formas de aprender, mudanças culturais, tensões econômicas, tudo junto. Os documentos são muito consistentes em apontar isso. A chegada de uma superinteligência, se ela chegar da forma como eles especulam, reconfigura praticamente tudo. O trabalho, a economia, o conhecimento, a cultura, até como a gente se vê, nossa autoimagem. E o potencial, tanto para um futuro muito melhor, com abundância, mais tempo porque realmente importa, quanto para um futuro bem sombrio de controle, desigualdade extrema. Ambos são apresentados como possibilidades reais. Não é ficção científica distante. E fica muito claro que o debate crucial, então, não é só sobre a tecnologia em si. Não é ser contra ou a favor da IA, mas é sobre como a gente vai escolher desenvolver essa tecnologia, quem vai controlar, como vamos distribuir os benefícios, como garantir que ela esteja alinhada com os valores que a gente preza como sociedade. Exato. A pergunta que parece ficar pairando no ar é: a gente vai só tentar remendar as rachaduras do sistema atual, torcendo para o melhor? Ou vamos ter a visão e talvez a coragem de tentar projetar algo realmente novo, pensado para essa realidade que está chegando? E talvez, só para deixar uma última pulga atrás da orelha, uma reflexão final, baseada nesses materiais, se a inteligência, essa capacidade cognitiva que a gente sempre valorizou tanto, se tornar algo externo, sabe? Abundante, acessível, através da IA, que qualidade ou capacidade interna que seja genuinamente nossa, humana, o que vai definir o nosso valor, o nosso propósito? O que resta como nosso diferencial principal quando ser o mais inteligente talvez não seja mais o nosso grande trunfo,